Bora mergulhar em um dos textos antigos mais misteriosos e, olha, provocadores que já foram descobertos: o Livro Secreto de João. E se tudo aquilo que a gente aprendeu sobre a história da criação tivesse uma versão secreta, uma versão completamente diferente? Essa pergunta que está na tela. Paro para pensar nela um instante. E se a narrativa que a gente conhece, a do Gênesis, não fosse a única? E se existisse uma outra, contada em segredo, que virasse tudo de cabeça para baixo? É exatamente essa possibilidade fascinante que a gente vai explorar hoje. O legal desse texto é o formato dele. Não é um tratado de filosofia ou uma coisa distante. Não, ele é apresentado como um diálogo bem íntimo. Cristo, depois da ressurreição, aparece para tirar as dúvidas mais profundas do seu discípulo João, que estava ali, angustiado, sem entender as imperfeições do mundo. E aqui está o ponto-chave. Este livro não quer só preencher umas lacunas na história. Não, ele reinterpreta e desafia de frente a história tradicional. Ele propõe um jeito novo, ousado, de entender a origem de absolutamente tudo. Para a gente entender de verdade a importância desse livro, primeiro a gente precisa decifrar uma palavrinha do título, a palavra apócrifo. Carrega um peso enorme, né? Mas o que ela significava lá no seu contexto original? Hoje, quando a gente ouve apócrifo, o cérebro já pensa falso, não autêntico. Só que na origem, o termo queria dizer uma coisa bem diferente e muito mais instigante: secreto ou oculto. Então a ideia não é de uma falsificação, mas sim de uma chave para uma sala secreta de conhecimento. No mundo dos gnósticos, um texto apócrifo era um verdadeiro tesouro. Era um ensinamento privado, uma sabedoria revelada só para um círculo bem íntimo. Não era para todo mundo. Era conhecimento para quem era iniciado, sabe? Um jeito de espiar por trás do véu. E o mais fascinante é que o próprio livro já chega anunciando isso. Ele se apresenta como uma revelação de mistérios que estavam guardados em silêncio. O texto não esconde que é secreto. Pelo contrário, ele proclama isso com orgulho. Agora sim, vamos para o coração da coisa. Como é, então, essa versão alternativa da criação? Se prepara porque ela vai subverter praticamente tudo o que a maioria de nós aprendeu. Essa é talvez a maior virada de roteiro. Na visão gnóstica desse livro, a queda não foi um ato de desobediência lá no Jardim do Éden. Foi um evento divino, um drama cósmico que rolou nas esferas espirituais muito, mas muito antes de Adão e Eva sequer existirem. Olha só essa comparação direta. As implicações são enormes. Enquanto Gênesis bota a culpa da queda na gente, na humanidade, e diz que a criação é perfeita, o livro secreto de João vira e fala que a própria criação material já é o resultado de uma falha divina, de uma imperfeição. Isso muda tudo. A história toda se desenrola como um grande drama, em 4 atos. Primeiro, a perfeição absoluta. Depois, uma ruptura trágica, quando a sabedoria, chamada de Sofia, se afasta dessa perfeição. Aí, como consequência, o nosso mundo material e imperfeito é criado. E por fim, a salvação é oferecida, mas não pela fé, e sim pelo conhecimento, que permite voltar para a nossa origem divina. Ok, saindo um pouco da teologia e entrando na história, fica a pergunta: como é que um texto tão antigo e radical assim sobreviveu por séculos e chegou até nós? A história da descoberta dele é quase tão fascinante quanto o que está escrito nele. Pensa nesse número, 4. Esse é o número de versões antigas do texto que, quase que por um milagre, sobreviveram por quase 2000 anos até hoje. 4 cópias que nos permitem remontar essa visão de mundo que estava perdida. A linha do tempo da descoberta é impressionante. Um códice foi achado no finalzinho do século XIX, mas só foi publicado décadas depois. E o grande tesouro mesmo, as outras 3 versões, só apareceu em 1945, lá em Nag Hammadi, no Egito. Isso quer dizer que, para o grande público, esse é um conhecimento muito recente, quase como uma mensagem na garrafa que acabou de chegar na praia. E aqui estão os nomes técnicos dos manuscritos. O fato dele ter sido encontrado em 4 códices diferentes e de ser o livro de abertura em 3 deles, mostra a importância gigantesca que ele tinha para as comunidades que o guardaram. Não era só mais um texto, era um pilar da visão de mundo deles. Então, a gente chega na pergunta final, a questão que está no centro de tudo isso. Para que é tudo isso? Qual era o objetivo final dessa revelação secreta, desse conhecimento oculto?
O propósito não era inspirar fé cega, era despertar a gnose. Gnose é uma palavra grega para conhecimento. Mas, não é qualquer conhecimento, tipo aprender um fato num livro. Pensa mais como uma percepção interior, sabe? Uma iluminação sobre a verdadeira natureza da realidade e da alma. E era esse clique que levaria à salvação. No fundo, a revelação que foi passada para João buscava responder às 3 perguntas mais fundamentais que todo ser humano se faz. De onde a gente veio? Não deste mundo falho, mas da plenitude divina. Onde a gente está? Preso numa realidade material imperfeita. E para onde a gente vai? De volta para nossa origem, através do conhecimento. A existência do livro secreto de João deixa a gente com uma reflexão poderosa. Ele mostra que as narrativas que hoje a gente considera verdades absolutas já tiveram concorrentes de peso. E isso faz a gente pensar que outras perspectivas, que outras sabedorias podem estar por aí, sussurrando em outras histórias que foram esquecidas pelo tempo. A busca pelo conhecimento, como dá para ver, nunca termina.